Irmãos queridos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje nós vamos meditar no livro do profeta Ageu, no capítulo 1, dos versos 1 a 15. Livro do profeta Ageu, capítulo 1, dos versos 1 a 15. Diz assim a palavra do nosso Senhor. Acompanhem atentamente a leitura da palavra de Deus. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim fala o Senhor dos Exércitos. Assim fala o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora, pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo um saquitel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperaste muito, e eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu como assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Por isso, os céus sobre vós retêm o seu orvalho, e a terra os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, e sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo. E eles vieram e se puseram ao trabalho na casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao 24º dia do sexto mês. Vamos orar mais uma vez, pedindo o direcionamento do Senhor neste momento. Ó soberano Deus, bendito e exaltado seja o teu santo nome. Nós começamos o culto ao Senhor, lembrando-nos que estar diante do Senhor, fazer a tua vontade, é a nossa prioridade. O Senhor também nos convence, ó Deus, que precisamos sempre priorizar o teu reino. E que esta palavra, ó Deus, que foi dada ao teu povo no passado, seja também proveitosa para nós, viva e verdadeira nos dias de hoje, nos instando, nos conduzindo, nos levando a priorizar primeiro os teus interesses, ao invés dos nossos interesses. Ajuda-nos, ó Deus, convença-nos das nossas faltas e conduza-nos a este conhecimento tão necessário para a nossa vida. E que o nosso ser possa de fato honrar e glorificar o nome do Senhor, priorizando-o enquanto nós vivemos aqui neste mundo. Ajuda-nos, ó Deus, ensina-nos por meio do teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, talvez você já tenha ouvido ou esteja familiarizado com ditados como: farinha pouca, meu pirão primeiro.
Nós temos aqui em ditados como este um tom de egoísmo na busca pela vantagem em tempos de escassez e dificuldade. O meu tem que vir primeiro. Há um ditado espanhol que diz: primeiro eu, depois eu e sempre eu. E esse ditado, ele reflete a priorização dos próprios interesses pessoais antes do interesse dos outros. Porém, queridos, apesar de nós muitas vezes estarmos familiarizados com ditados igual a esses, às vezes até utilizarmos ditados igual a esses, nós precisamos entender que, de maneira geral, eles revelam o intuito egoísta do ser humano de priorizar a si mesmo antes de qualquer pessoa ou qualquer outra coisa. Mas quando nós falamos de vida cristã, sabemos que essa ordem deve ser invertida. Por quê? Porque o povo de Deus é chamado, é instruído sempre, a independente de qualquer circunstância, de qualquer tempo, a buscar os interesses do Senhor em primeiro lugar. Porém, mesmo que essa seja uma verdade, o povo de Deus, tempo após tempo, falha em cumpri-la, como estava acontecendo provavelmente, e conforme nós vimos no texto, nos dias do profeta Isaías. O povo estava priorizando os seus próprios interesses à frente daquilo que o Senhor esperava deles. Mas, por graça e compaixão, o Senhor os repreende para que eles considerassem as suas atitudes falhas diante do Senhor e aprendessem a dar preeminência ao Deus único e verdadeiro. E é esta mensagem que também nos exortará nesta noite, para que nós possamos sempre, queridos irmãos, priorizar a vontade de Deus, os interesses de Deus acima de todas as coisas. Meus irmãos, o profeta Ageu, juntamente com o profeta Zacarias e o profeta Malaquias, são conhecidos como profetas pós-exílicos. Após o cativeiro babilônico, cerca de 50.000 pessoas voltaram da Babilônia após os 70 anos, e esses profetas estavam no meio desse povo que retornou. E no período pós-exílico, sobre a liderança de Esdras e Neemias, conforme nós podemos ver nos dois livros que carregam os nomes de Esdras e Neemias, a primeira coisa a ser feita, conforme está claro, era reconstruir a adoração a Deus. Era trazer de volta o povo para perto do Senhor. Era colocar os interesses de Deus em primeiro lugar. Era construir lugar de adoração, templo, altar. Porém, durante um período de 15 a 16 anos, o trabalho parou, em detrimento às oposições de alguns inimigos e desculpas que foram dadas por aqueles que haviam retornado. E é nesse contexto que Deus levanta o profeta Ageu, no ano 520 a.C., para exortar o povo a priorizar os interesses do Senhor, que girava principalmente em torno da reconstrução do templo, em torno da reconstrução da casa do Senhor. Sendo assim, então, nós vamos utilizar esse texto nesta noite para relembrar essa que é uma verdade de suma importância para nós. Os interesses do Senhor devem estar em primeiro lugar. Os interesses do Senhor, da palavra do Senhor, devem estar em primeiro lugar. E segundo as palavras do profeta Ageu, nós vamos compreender que os interesses do Senhor, eles são colocados em primeiro lugar quando não priorizamos os nossos próprios interesses. Quando não colocamos os nossos próprios interesses à frente dos interesses de Deus. É isso que nós vamos ver no primeiro ponto. Veja comigo novamente o verso de número 1. Nós temos aí uma data que é colocada logo no início do livro. E essa data não é apenas uma menção a um tempo, mas traz uma grande importância. Porque foi naquele dia, na primeira vez, que o Senhor traz uma autêntica voz profética, num período pós-exílico. Mas era também o primeiro dia considerado como um dia de lua nova, como calendário lunar. E há evidências que esses dias de lua nova, calendário lunar, eram conhecidos como dias separados para feriado, como dias santos, como dia conhecido como dias proveitosos.
E foi, portanto, também em ocasiões como essas, de dia de lua nova, que existia ali uma grande colheita no meio da comunidade agrícola e, naturalmente, festividades. Neste tempo, que era o tempo de agosto a setembro, era um tempo onde uvas e figos estavam sendo recolhidos. E é neste tempo que o Senhor manda, pelas mãos do seu profeta, uma palavra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Talvez na sua Bíblia em português não fica clara, mas é dito que veio pelas mãos do profeta. O que é que isso significa? É uma expressão idiomática hebraica que traz a ideia de instrumentalidade por meio do profeta. E a palavra foi dada inicialmente a Zorobabel, que era governador de Judá, descendente de Davi, e a Josué, o sumo sacerdote. Não é aquele Josué que veio depois de Moisés, mas aqui era um sumo sacerdote pós-exílico, e esse homem fazia parte da tribo de Levi, da tribo dos sacerdotes, para que essa palavra fosse levada a todo o povo. Então é dito, assim diz o Senhor. Todas as vezes que você vê essa expressão, assim diz o Senhor, é conhecido como um oráculo direto de Deus. É a palavra de Deus vinda diretamente para o seu povo. E qual foi a palavra do Senhor? Este povo diz: não veio ainda o tempo, um tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Mas eu chamo a tua atenção aqui para um detalhe importante também. Veja que o Senhor diz este povo e não o meu povo. Pelo fato do povo não estar priorizando ao Senhor, nós temos aqui uma espécie de reprovação de Deus. O povo não é chamado de meu, mas este povo. Já foi utilizado outras vezes, principalmente por Isaías, para trazer uma espécie de rejeição para com o povo vindo da parte de Deus. E o que é que esse povo estava dizendo? Que não era tempo de construir a casa do Senhor. Qual é o problema aqui? O povo estava negligenciando algo tão importante. Veja que o substantivo casa vai aparecer várias vezes aqui, a casa do Senhor, porque esse era o alvo, era isso que eles deveriam cumprir. Nós precisamos, queridos, nos lembrar, conforme fora dito antes, que depois que os alicerces foram colocados na construção do templo, no início da construção do templo, você vai ver no livro de Esdras e Neemias, que eram contemporâneos de Ageu, houve oposição por parte dos samaritanos que habitavam na região para que o templo não fosse concluído. E eles conseguiram ir travando ali a construção do templo. O templo, citando aqui como casa do Senhor, era a expressão de comunhão onde Deus habitava no meio do seu povo, onde ele se fazia presente, era ali que o Senhor habitava. E o templo havia sido destruído porque se tornou um lugar de idolatria e aberrações a deuses pagãos. Lembre-se que Salomão, infelizmente, conforme está escrito em 1 Reis capítulo 11, começou com essas práticas estranhas. E antes do cativeiro, os babilônicos destruíram o templo do Senhor. Mas o Senhor havia deixado claro por meio de profetas como Isaías e Ezequiel que o templo sempre teria esse papel fundamental na reconstrução, na vida espiritual do povo de Deus. Portanto, reconstruir o templo era uma prioridade. Mas o que aconteceu? O povo desanimou e negligenciou em meio aos empecilhos que surgiram. Eles não afirmavam, queridos, que o templo não deveria ser reconstruído, mas em face às dificuldades, eles estavam postergando. E quantas vezes também não somos assim? Muitas vezes nos deparando com tempos difíceis, nós tendemos sempre a priorizar aquilo que é do nosso interesse. Tendemos sempre a priorizar aquilo que está voltado para os nossos anseios e acabamos nos esquecendo daquilo que o Senhor requer de nós em primeiro lugar. Nos tempos de aperto, de dificuldade, deixe-me cuidar dos meus interesses primeiro. E era isso que estava acontecendo com o povo. Porém, enquanto a casa do Senhor estava em ruínas, a casa do governador, por exemplo, a casa do sumo sacerdote e a casa de muitas ali estavam cobertas. O Senhor diz por meio do profeta, verso 4, acaso é tempo de habitar de vós em casas apaineladas, enquanto a minha casa
permanece em ruínas? A ideia aqui é de casas que estavam cobertas, mas não é de simples adornos. Implica que muitos tinham concluído as suas casas, o seu conforto, o seu interesse e esqueceram da casa do Senhor, que era o mais importante. Aliás, isso também deve ficar claro para nós. Uma coisa, o Senhor é especialista em nos confrontar quando o nosso conforto está sendo colocado em primeiro lugar, quando tudo parece estar bem aos nossos olhos. Muitas vezes nós estamos assim. Nós estamos priorizando as coisas da nossa vida e o Senhor vai lá e trava. Muitas vezes nós estamos nos nossos próprios anseios com planos traçados e o Senhor vai lá e trava. O Senhor sempre vai se interpor no meio do nosso conforto para nos dar um alerta. E é isso que estava acontecendo aqui também, meus irmãos. E precisamos entender que Deus, ele age assim para nos despertar como povo. E a mensagem que fica era justo as casas estarem prontas enquanto a casa do Senhor estava em ruínas. A ideia principal aqui era priorizar o reino de Deus sobre os interesses egoístas. Só que tem algo pior. O que é que eles estavam fazendo? Eles estavam quebrando a aliança com o Senhor. A teologia de Ageu baseia-se nas bênçãos e maldições da aliança. Levítico 26, Deuteronômio 28. E quando a lei do Senhor era desobedecida, o pacto era quebrado, vinham-se sérias consequências. Nas colheitas, os alimentos eram insuficientes, roupas ficavam inadequadas, fora os resultados que o fracasso em guardar a aliança trazia. E é por isso que o Senhor diz no verso 5, veja comigo novamente: ora, pois assim diz o Senhor, considerai o vosso passado. Por quê? Eles deveriam compreender e refletir porque estavam atraindo maldições contra eles. Ageu afirma que existe aqui no texto uma conexão direta entre a pobreza e a negligência com a construção do templo. Olha o verso 6. Tende semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega a fartai-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. A consequência de priorizar os próprios anseios é não ter aquilo que é necessário vindo da parte de Deus. Você olha aí, por exemplo, para o verso de número 10, onde o Senhor diz: por isso o céu sobre vós retém o orvalho e a terra os seus frutos. Nós temos aqui uma ligação direta com Gênesis 27 e 28, que mostra, queridos, quando Isaac é abençoado por seu pai, Jacó é abençoado pelo seu pai Isaac, e Isaac diz a Jacó: Deus te deu o orvalho do céu e exuberância da terra e a fartura de trigo. E essa bênção dada a Jacó se estende para a bênção da aliança por povo de Deus, se eles vivessem em obediência. O orvalho era importante, especialmente em tempos de muita seca, de falta de chuva. De manhã o Senhor trazia o orvalho para que não murchassem os grãos maduros. E era Ele que dava o grão, era Ele que dava a providência. Mas o povo negligenciou aquilo que era necessário, colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, e as consequências vieram. Portanto, meus irmãos, qual é a mensagem que fica aqui? Em tempos difíceis, em tempos desafiadores, deixamos que muitas vezes a letargia e a negligência guiem as nossas ações quanto às coisas de Deus. E nós precisamos ter cuidado com isso. Em meio aos empecilhos, às vezes esse é o nosso primeiro gatilho. Mas também quando o nosso coração está rodeado pelos nossos cuidados neste mundo, por exemplo, as crianças. Eu me refiro aqui às crianças que já têm um certo entendimento sobre algumas coisas da vida. Às vezes as crianças pensam assim: pô, eu sou novinho demais para me envolver mais com as coisas do Senhor. Para amar mais o Senhor, para ler mais a Bíblia, para orar mais, eu prefiro brincar, eu prefiro assistir, eu prefiro estar fazendo as minhas coisinhas ali para o dia a dia, eu prefiro ir ao parque, eu preciso me divertir. Mas já tenha consciência que Deus deve estar em primeiro lugar. E as crianças muitas vezes negligenciam isso, por quê? Porque é tempo delas curtirem apenas o que elas querem.
Quando nós olhamos, por exemplo, para pré-adolescentes e adolescentes, parece que a vida dá esse passo com algumas prioridades, como, por exemplo, deixa eu pensar nos meus estudos, deixa eu pensar na minha vida, deixa eu pensar no status que eu posso adquirir na minha escola, no lugar que eu estou estudando, no meio dos meus amigos. Deixe-me pensar no meu futuro, o que é que eu vou ser, o que é que eu quero ser, deixa eu curtir a vida, deixa eu me descobrir. Às vezes tem algumas coisas a serem feitas, como serviço na casa de Deus. Eu não vou fazer porque isso não me interessa. Eu não vou tocar um instrumento porque isso não me interessa. Eu não vou servir porque isso não me interessa. Porque algo dentro é colocado em primeiro lugar e Deus não está sendo priorizado. Agora vem a raça pior, que são os adultos. Os adultos dizem assim: eu preciso de trabalho. Eu preciso trabalhar. Afinal, os tempos do nosso país estão escassos, estão difíceis, tudo caro. O meu nível de vida deve ser mantido, então eu preciso trabalhar duro. Mas eu também preciso priorizar o meu lazer, então eu vou correr atrás disso. Eu preciso priorizar a minha vida social. Não posso, por exemplo, me envolver financeiramente com a casa de Deus, com os interesses de Deus, porque ainda não é tempo. Primeiro eu preciso encher os meus celeiros. Primeiro eu preciso colocar um teto mais bonito na minha casa, comprar um fogão mais bonito. Precisa tudo estar bem organizado primeiro, para depois eu me dedicar às coisas de Deus e auxiliar. Quantas vezes, queridos, nós não somos assim, mas falhamos de maneira geral como crentes. Sabe por quê? Porque acima de tudo, como crentes, nós deveríamos estar priorizando o reino de Deus aqui em Cosmópolis. Muitas vezes a gente prioriza apenas isso: deixa eu ir à igreja, deixa eu estar lá no domingo, deixa eu participar das coisas, das programações da igreja e pronto. Mas você é chamado acima de tudo para exaltar a Cristo neste lugar, para propagá-lo neste lugar. Quantas pessoas precisando ouvir o evangelho, ouvir a verdade das escrituras, mas não é bom para você, aos seus olhos, no seu comodismo, tirar um tempo da sua vida para propagar Cristo neste lugar, para propagar Cristo às pessoas. E quantas vezes, irmãos, nós falhamos nisso? Nós estamos correndo atrás do nosso próprio interesse. Irmãos, embora não tenhamos um templo para construir, compartilhamos a mesma tendência e letargia dos israelitas na nossa responsabilidade. Negligenciamos os interesses de Deus e não priorizamos, por exemplo, a vida com Deus também, a adoração, a leitura das Sagradas Escrituras, porque o templo significava, acima de tudo, comunhão com Deus, sacrifícios a Deus também, mas a gente não prioriza a leitura da palavra, a gente não prioriza a oração. Precisamos despertar para a glória do reino de Deus. Precisamos despertar para isso. E vejam que priorizar os nossos interesses achando que é uma vantagem é, na verdade, uma ilusão. Qual foi o ensinamento que nós vimos aqui, vindo do nosso Senhor Jesus Cristo na liturgia? Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus está ecoando os mesmos ensinamentos aqui de Ageu. Veja, eu não quero dizer que se você é obediente a Deus, Deus vai te abençoar, Ele tem que te dar o que você quer, o que você precisa. Não é isso aqui. O Senhor já nos dá tudo o que nós necessitamos, inclusive Jesus fala isso no texto. Ele dá para justos, Ele dá para injustos, Ele dá segundo a porção graciosa para quem Ele quer dar. Mas a ideia é que você, como crente, não conseguirá nem desfrutar do que Deus te dá, do que você conquista em paz, se você não aprender a colocar Deus em primeiro lugar. Meus irmãos, nós temos muitos exemplos de servos nas Sagradas Escrituras que priorizaram o reino de Deus. Podemos citar vários aqui, de Gênesis a Apocalipse. Mas o maior deles é o próprio Deus encarnado. O maior deles é o nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, em João 4,34, diz: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Nós aprendemos na carta de Paulo aos Filipenses que Jesus, sendo Deus,
Ele se esvaziou. Ele assumiu a forma de servo. Ele se tornou como um homem, imagem de homem, para ser servo e cumprir os seus planos trinitários, divinos, como servo. Ele se esvaziou, ele abriu mão da sua glória, do seu poder eterno por um breve tempo e se fez presente um homem como nós. O Senhor Jesus colocou os interesses do seu reino, os interesses do Pai em primeiro lugar, e é isso que nós devemos refletir. Não seja como o povo no tempo do profeta Ageu. Não priorize os seus interesses em primeiro lugar. Não priorize os seus interesses em tempo algum. Porém, conforme também nos ensina o texto, se os interesses de Deus estão e devem sempre estar em primeiro lugar, o que nos cabe é sermos obedientes e diligentes no que o Senhor requer de nós. Segundo as palavras do profeta Ageu ao povo de Deus pós-exílico, nós priorizamos o reino e os interesses de Deus com obediência e diligência no que o Senhor requer de nós. Veja comigo novamente o verso de número 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Veja que essa expressão Senhor dos Exércitos é recorrente aqui, mas aparece 14 vezes no livro do profeta Ageu, para destacar o domínio e o poder universal desse Deus, desse Senhor da aliança tão grandioso. E ele fala mais uma vez a mesma expressão, considerai. Veja que ele usa aqui pela segunda vez. Ele traz essa ideia da falta de atitude e como isso refletiu negativamente diante do Senhor. Então o Senhor diz, vão lá, vão para o monte do templo. A ideia aqui não é para ir para o templo tirar madeira, porque a madeira de lá não era apropriada, como muitos dizem. Você vai ver isso em Neemias 8,15. Mas que as madeiras já estavam adquiridas. Era a madeira do Líbano. É só você ler Esdras 3,7, você vai ver que já existia providência. E o povo estava lá reclamando. O Senhor já tinha providenciado a madeira, aquilo que era necessário. Eles precisavam subir ao templo para construir a casa do Senhor. Agir, obedecer. E isso redundaria em glória a Deus. Ou seja, em última análise, tudo deveria ser feito para o prazer e a glória de Deus. E é assim que nós devemos agir. Entenda uma coisa, tudo que você faz deve ser para glorificar a Deus. Qual é o fim principal do homem? Conforme nós aprendemos no catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Exaltarmos, é colocarmos os interesses dele em primeiro lugar, lembrando que tudo que a gente faz, quer comamos, quer bebamos, quer vestimos ou qualquer outra coisa, tudo tem que ser para a glória do Senhor. Isso deve estar bem claro para nós. No verso 12, é dito, então, Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor seu Deus e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor seu Deus tinha mandado dizer ao povo. E o povo temeu diante do Senhor. É interessante que no texto hebraico aqui, quando diz resto do povo, a palavra hebraica traz a ideia de remanescente. Isso é muito importante. Você não vai ver isso na tua Bíblia em português, pelo menos nessa versão que está lendo, mas é muito importante porque caracteriza o remanescente profetizado desde Isaías. Ou seja, houve a visão que o templo foi destruído, mas que uma pequena porção de remanescente retornaria. E eles responderiam com obediência ao Senhor Deus. E o povo temeu o Senhor. É interessante também observar que isso contrasta com aquilo que aconteceu com os profetas pré-exílicos. Deus falava e o povo fazia o quê? Não temia, desobedecia, negligenciava, mas aqui o povo teme. E quando Deus fala, o povo obedece. O povo não vai para o ateísmo prático. Eles temeram e atenderam à voz de Deus. Então,
Ageu, enviado do Senhor, falou ao povo a segunda mensagem do Senhor, dizendo: eu sou convosco, diz o Senhor. Irmãos, depois que o povo atende, o que é que o povo ouve? Eu sou convosco, diz o Senhor. Existe coisa melhor do que isso? Saber disso que o Senhor está conosco? E o que você tem que entender é que quando você obedece a Deus, você reflete uma verdade que tem que ser base da tua vida. A Bíblia diz que o Senhor Jesus é o Emanuel, é o Deus conosco. Não é possível mais que estejamos separados de Cristo e que Deus não esteja conosco. Mas o que evidencia essa verdade é quando nós obedecemos ao Senhor. Assim nós demonstramos que Deus está conosco, que o Senhor está conosco. E uma vida pautada na obediência é a certeza de que o Senhor sempre estará conosco. Portanto, quando nós priorizamos a Deus, damos preeminência a Ele, Deus sempre estará conosco. E o mais interessante, conforme nos mostra o texto, que é o próprio Deus que desperta o nosso espírito para isso. Veja no verso de número 14. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, de Josué e o espírito de todo o resto do povo que se puseram ao trabalho da casa do Senhor dos exércitos. E aqui não tem como querer discutir de não haver a graça do Senhor em despertar o seu povo. Tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é compaixão vinda da parte de Deus. Aqui o texto não está dizendo, olha, o povo quis assim. O governador, o sacerdote, as pessoas, vamos atender ao Senhor. Foi o Senhor que despertou o espírito deles. Aliás, é isso que acontece quando nós somos convertidos. É o Senhor que desperta o nosso espírito. É o Senhor que nos revive para a glória dele. Nada vem do homem caído, mau e falho. Tudo é ação do Senhor. Mas lá em Zacarias 4:6, no mesmo contexto, diz que não é por força nem por poder, mas pelo meu espírito. O Senhor usava o seu espírito para despertar o povo, e o povo aqui é despertado, meus irmãos. E é isso que essa palavra tem que trazer também como efeito, e eu creio que é isso que ela está fazendo agora, porque a palavra do Senhor não volta vazia. O Senhor está usando essa palavra para despertar você nesta noite. Acorda e viva para os interesses de Deus. Viva para a glória de Deus. Seja obediente a Deus, busque os anseios de Deus. Ele deve ser o alvo, o centro da nossa vida. E se essa palavra não criar efeitos em você, tem alguma coisa de muito errada. Verso de número 15 diz que o povo obedeceu. E 23 dias depois, a reconstrução continuou. Queridos, não se pode demorar em levar adiante a causa do Senhor. E nem devemos nos demorar em nos envolver com ela. Sempre é tempo. É o dia que se chama hoje. Hoje é o dia de despertarmos e obedecermos ao Senhor. Os problemas do mundo sempre são emergentes. Você sempre vai ter dificuldades. Obstáculos vão se interpor na tua vida. Dificuldades vão surgir, mas nunca podemos nos travar diante deles e nos priorizar, esquecendo de Deus. Precisamos também experimentar o nosso coração, examinar as prioridades da nossa vida. Deus está em primeiro lugar na tua vida? Às vezes você fala até que sim. Não, Deus é a minha prioridade. O reino de Deus é a minha prioridade. Afinal, quem somos nós para admitir, que Deus não é a nossa prioridade da vida? A gente fica até com medo, não, misericórdia, Deus é a minha prioridade. Mas na prática, a coisa muitas vezes é diferente. O que vai mostrar que Deus é a tua prioridade é se você de fato estiver evidenciando isso com a tua vida. Eu te pergunto, você tem sido obediente e diligente à vontade de Deus? Ou você está numa letargia espiritual ainda? Sabe, irmãos, preste atenção numa coisa. Entenda que nem tudo são rosas na existência da nossa realidade da vida com Deus. Há pântanos,
entre cada nascer do sol na nossa vida. E muitas vezes nós caímos neles, nas lamas, nos debatemos até afundar, porque priorizamos os nossos próprios interesses, porque somos egoístas. Colhemos aquilo que plantamos, só que entenda que nem tudo está perdido. O Deus que se revela, que fala, é também um Deus que intervém. A voz dele sussurra, clama, canta e nos atrai de volta. E essa voz que está nos atraindo a pensarmos se de fato estamos o priorizando. Porém, queridos, sempre devemos ter em mente como exemplo principal de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus sempre obedeceu e viveu e priorizou o seu reino acima de tudo. Lá em João capítulo 2, no verso 19, Jesus diz: eu destruirei este templo, em 3 dias eu reconstruirei. Os fariseus, os religiosos da época, zombaram de Jesus, mas espera aí, demorou tantos anos, ele está dizendo que vai destruir este templo aqui, reconstruir em 3 dias, mas João adiciona a nota. Ele estava falando do seu próprio corpo. Por quê? Porque Cristo, ele é o cumprimento do templo e do tabernáculo. Quando João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, a ideia do texto grego é ele se fez carne e tabernaculou entre nós. Ele é a presença fidedigna de Deus entre os homens. Só que aquele templo já tinha tido o seu cumprimento. Agora viria o tempo perfeito, o Senhor entre os homens. Mas aquele templo, aquele corpo, no estado em que Jesus fala isso, ele seria destruído pela sua vontade, mas pelo pecado dos outros. Jesus levaria sobre si, sobre o seu corpo, a iniquidade de todos nós. Mas ele o reconstruiria, ressuscitando, vindo à vida novamente, vindo como Deus pleno, encarnado, ressuscitado, 100% homem e 100% Deus. Ele reconstruiu o templo perfeito. E isso nos mostra como é magnífico sermos obedientes e diligentes àquilo que são os interesses do reino de Deus. Portanto, tenhamos Jesus como nosso maior exemplo. Tenhamos Jesus como nosso centro, como a nossa fonte, como o nosso guia o tempo todo. E que possamos assim, através dele, acima de tudo, priorizar o reino dos céus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O povo obedece e isso agrada ao Senhor. Jesus obedeceu e o seu sacrifício foi agradável e suficiente diante do Pai. Jesus é a mais bela expressão de comunhão, obediência e colocar em primeiro lugar os interesses do Pai. É sobre isso que nós vamos tratar também agora no momento da Santa Ceia.